Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma resenha aqui no canal Nerdilizando Tudo. Hoje vamos falar de Tex Omnibus volume 6. O Bisonte Branco é o nome da história, né? E mais 6 outras histórias aqui, tá? Então é um compilado aí que a editora Mitos vem trazendo, publicando em ordem cronológica todas as histórias do Tex. Como sempre, muito caprichada a edição, ó, trazendo aqui 780 páginas, é um calhamaço, mas muito rápido de ler, histórias muito inteligentes, acabamento primoroso, com fitilho, material de boa qualidade. E a primeira história que a gente tem aqui, eu vou ir falando aqui, tá? Vou ir falando de cada história aqui. E claro que vai acabar tendo um pouquinho de spoiler, mas eu não vou entregar o ouro, tá? Então eu vou falar rapidamente só para saber do que se trata. Na primeira história aqui, chamada Pirates, o Tex se embrenha aí contra um conflito entre brancos e tribos dos índios chamados Pirates. E aí tem aqui algum envolvimento aqui entre os três parceiros nessa luta contra esse conjunto de índios aqui que está atacando aí a região e está sendo fomentado aí por um grupo aí de pessoas que estão entregando armas aí para esse grupo. Eles estão se juntando, trilhando a trilha da guerra, e tem um tal de General Quatrell que está fornecendo armas para esse povo. O Tex aqui nessa história se vê em maus lençóis, uma história aí que fala sobre tráfico de armas, sobre os índios sendo enganados, né? E o Tex aqui se vê em maus lençóis, indo parar até em postes de tortura e por aí vai. É uma história bem bacana, bem legal mesmo. Vale muito a pena, tá? Tem a ver com a ideia aqui de conseguir pôr a mão aqui em um rancho. Tem uma galera aqui muito espertalhona aqui, fazendo manobras com esses índios e ganhando muito dinheiro com venda de armas para esses índios. Então, bem interessante aqui a história. E ela vai se estendendo aqui por muitas páginas, tá? Uma história bem grandinha, tá? Tem bastante páginas ela, mas culmina aqui com o Tex aqui conseguindo derrotar o tal do General Quatrell aqui, resolvendo a história de uma maneira bem inteligente. Vale a pena. A próxima história é a história que dá nome pro HQ, é o Sagrado Bisonte Branco. Na verdade, nessa história aqui, o Tex acaba aqui se envolvendo aqui numa briga quando ele acha uma pessoa morta no lombo de um bisonte, dentro de uma manada de bisonte ali que ele estava caçando. E aí eles acham estranho e acaba descobrindo uma tribo escondida ali dentro do próprio território navajo ali, denominados os Filhos do Bisonte. Nessa tribo aqui, elas ficam escondidas dentro de uma espécie de montanha, e a gente descobre que tem alguns espertalhões usando um ídolo aí que fica em cima de uma pirâmide, um bisonte branco aí, como se fosse um deus, e usando ele para manipular esses índios para conseguir ouro. Então tem uns espertalhões aqui, e o Tex acaba entrando em ação para dar um jeito aí de conseguir livrar a região ali desses fanáticos, né? Então culmina também a história, bem interessante nesse sentido. É uma história também um pouco longa. O Tex conseguindo resolver isso, ele segue para a cidade atrás de uma pessoa aí que está envolvido nesse rolo, e a história continua, agora envolvendo mais pessoas dentro dessa cidade que quer ganhar dinheiro aí com esse negócio
do ouro que eles pegavam enganando esses índios. Então é uma história bem bacana, se arrasta por muitas páginas nesse HQ, tá? E ela é bem legal, é uma boa história, tá? Bom, depois dessa história aqui temos Rastros Trágicos. Então acaba que o Tex aqui encontra uma pessoa que está escondida, e ele descobre-se que ele foi aí acusado aí de ter matado alguém ali, e acaba que ele encontra também ali, na verdade ele encontra uma diligência que toda destruída e uma pessoa escondida, e aí eles se separam para ir até a cidade investigar e descobre que tem a ver com um roubo de 80 mil em barra de ouros. Então os três amigos se emprenham nessa jornada para tentar resolver este caso, que tem ali um monte de reviravoltas e um monte de bandido aqui querendo dar uma despertalhão aqui e conseguir a grana, além de enganar aqui um monte de pessoas aí. Então o Tex acaba ajudando aí a livrar o dono da empresa de diligências de ser linchado porque acham que ele que roubou o ouro, né? Então é bem interessante essa história aqui também. Muito investigativa as histórias, muito bem desenhadas, como vocês podem ver. E Tex é muito bom, né, galera? Para quem conhece Tex, vai adorar. A próxima história se chama A Bruxa. Tex aqui encontra uma velha bruxa aí no território navajo que fala para ele que ele corre sério risco e indica que ainda vai ter problemas com guerreiros dos bisontes aqui, né? Daquela tribo do sagrado bisonte branco. E aí se descobre que os remanescentes daquela tribo estão trilhando guerra contra o Tex. Esse acaba em vários maus lençóis, tendo ali que lidar ali com um monte de situações que leva ele ali para passar maus bocados com essa tribo. Inclusive ele acha duas pessoas que estavam explorando o deserto atrás de tesouros e na mão desses caras, e ele consegue libertá-los. E essas duas pessoas levam ele para um ídolo de pedra, né, que é esse daqui, onde supostamente tem um tesouro lá. E eles entram nesse ídolo e ali eles se defendem contra o restante da tribo aí do bisonte branco. E lá eles têm que enfrentar um inimigo bem diferente também. Muito legal. Essa história vale muito a pena. O kit ali ajuda, tal. Então, bem bacana. Mais uma história muito, muito, muito interessante. Tá? Tem ali o seu desfecho. Não vou dar spoiler de como termina, mas ela é bem legal, certo? Então é isso. Numa próxima história a gente tem Rastros Trágicos, onde o Tex aqui acaba indo na morte aí vendo morte de diversas pessoas aqui inocentes. Ele acaba encontrando aqui um menininho aqui junto com outro cara errante que estava no deserto, encontra ele, e ele descobre que os índios que fizeram isso. Então se descobre que tem uma série de índios, muitos índios, que estão trilhando o caminho da guerra e dando bastante dor de cabeça para os policiais. E aí o Tex entra nessa jogada para tentar aí acabar com essa tribo de índio que está dando muito problema. História bem bacana também, envolve aí os policiais, postos de casacas azuis no deserto, né, que são os fortins, e bastante problemática essa turma. Gera aí umas histórias bem bacanas, umas histórias bem inteligentes, onde o Tex passa por diversos apuros para conseguir liquidar com esse bando aí que destrói até cidades. Então é bem interessante, é uma história também bem legal. Por último a gente tem
Por último não, né? Na verdade, a próxima história é Missão em Las Vegas, onde o Tex acaba vai parando aí em Las Vegas, junto com o Kit Carson aí, que é convidado a ir lá para tentar desmantelar uma quadrilha que está agindo ali, roubando ali, na verdade, querendo roubar um carregamento muito importante ali, que quer sair dali com uma escolta, mas faltam policiais para isso, convocam o Carson para isso e o Tex e o Kit vai junto. Chegando lá, o Carson ele é tirado de circulação e o impostor assume o lugar dele, e aí logo o Tex e o Kit e o Jack Tigre acabam percebendo isso, e aí começa uma caçada aí para conseguir pegar quem é os responsáveis por isso e descobrir quem que tá atrás de roubar esse carregamento de ouro. Então é bem legal essa história aqui também, né? E por fim temos O Inocente, que é uma história onde o Tex encontra aí uma pessoa aí no deserto que jura que é inocente, mas a população quer linchar ele dentro ali da cidade, e ele jura que não fez nada. Ele está sendo acusado de assassinato e ele consegue provar sua inocência, mas o Tex sua bastante para tirar esse cara da forca, tendo que mexer com os piores elementos da cidade, que armaram para esse cara para conseguir ficar com o rancho dele, que era um lugar de manobra aí para conseguir traficar gado roubado. Então bem legal também, bem interessante, uma belíssima história. E aqui, galera, no fim temos uma coisa que eu achei muito legal nesse volume, não me lembro de ter visto nos outros, mas tem aqui resumido todas as histórias que foram publicadas em cada volume até agora de Tex. Então, Ônibus volume 1 teve essas histórias, aí no volume 2 essas histórias aqui, no volume 3 essas. Então aqui é muito legal que dá para você controlar o que já foi lido, né? No volume 4 essas histórias aqui, no 5 essas daqui, e finalmente no 6, que é essas histórias aqui. Então é isso, esse é o resumo mais ou menos detalhado aqui de Tex Ônibus volume 6. Mas conta aí se você já leu esse volume, se você não leu, se pretende ler, deixe seu comentário, seu like, seu joinha. Lembrando que vai ter link aí na descrição. Se você comprar usando esses links aí, você ganha um descontinho e ainda ajuda aqui o canal, sem pagar nada mais por isso. Forte abraço, até mais, falou!